Querida, nós estamos vivendo um tempo muito complicado no mundo e, infelizmente, eu vim aqui hoje com vontade de pregar e dizer outras coisas diferentes daquelas que eu direi. E eu as direi forçado pelas circunstâncias, porque não dá para a gente simplesmente passar por cima de certas coisas. Tem a ver com o significado de Israel na história do planeta Terra, nas decisões políticas, em relação também a expectativas religiosas, a ansiedades proféticas, messiânicas, a lados que se escolhe, às vezes, ou quase sempre, essas escolhas são profundamente radicalizantes, seja para um lado, seja para o outro. Israel produz quase sempre bipolaridade interpretativa e paixões dispostas a tudo. E, mais precisamente, Jerusalém, que é o umbigo de toda a história de Israel. Se vocês preferirem mudar a figura de umbigo para menina dos olhos, talvez fique mais poético, pelo menos. Mas é o centro de convergências e de sensibilidades. A maioria de nós toma as posições que toma acerca de Israel ou de Jerusalém baseado em ignorância, em suposto conhecimento bíblico. Suposto, porque você nasceu no Ocidente catolificado e depois protestanianizado e depois pentecostalizado. Só por isso que você tem os olhares que você tem, as visões que você tem, as interpretações que você tem. Elas lhe foram dadas desde pequenininho. Você frequentava a escola dominical e você ouvia. Afinal de contas, não tem salmo que a gente leia que não termine com Viva Israel, paz sobre Israel, glória a Israel. Você lê a Bíblia inteira. É um texto, primeiro hebreu, depois se torna um texto israelita e depois se transforma num texto judeu. E quando você chega no Novo Testamento, é um texto de discípulos de Jesus, a maior parte deles judeus, que discerniram e entenderam outra coisa acerca do significado de Israel a partir da compreensão que eles tiveram de quem era Jesus. Mas se você olha para a história, dá até a impressão que Jerusalém desceu numa nave-mãe, com a bandeira de Israel tremulando, e caiu ali onde caiu, cercado de anjos, ajeitando assim, vira para lá, vira para cá, vamos botar aqui. A impressão que dá é essa, o olhar da maioria é tão arrebatado, é tão místico e mítico, que qualquer que seja o olhar objetivo, parece que se transforma numa negação da magia necessária para que nós continuemos a ser cristãos e dando uma valoração de natureza especialíssima a Israel. Claro que se nós fôssemos muçulmanos, nós iríamos sentir a mesma coisa por Meca, por Medina. Se
nós fôssemos católicos mesmo, Jerusalém ia ter um pouco menos importância do que o Vaticano, que ganhou uma importância maior. Se nós fôssemos Baha'is, da seita iraniana do Baha'u'lláh, os Baha'i, que tem a sua sede no Monte Carmelo, em Israel, o lugar não é Jerusalém, é no Monte Carmelo. Se nós fôssemos samaritanos, que estão vivos até hoje, moram na região de Nablus, na Cisjordânia, na antiga Samaria do Novo e do Velho Testamento, Jerusalém não significaria nada para nós, como nunca significou para eles. Eles eram originalmente israelitas, que se separaram do Israel primitivo dos dias de Davi. E aí ficaram tribos para o norte que se chamaram de Israel, e aquilo que se concentrou em Jerusalém acabou se transformando no chamado Reino Sul, com capital em Jerusalém, que é o que prevalece até o dia de hoje. Porque os reinos do norte, os tribos do norte de Israel, foram levados a cativeiro antes da tribo de Judá, portanto, de Jerusalém, e no cativeiro eles se misturaram, se miscigenaram, perderam a identidade, passaram a ser considerados povo de segunda categoria pelos judeus de Jerusalém. Alguns deles voltaram para lá, depois do cativeiro, e se assentaram outra vez na Samaria, onde estão até os dias de hoje. Para eles, o lugar de adoração é o Monte Gerizim. Vocês não lembram do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Que lhe perguntou, entre outras coisas, Senhor, aonde é o lugar onde devemos adorar? O que foi que Jesus respondeu? Mulher, em verdade, eu te digo que nem neste lugar, apontando para o Monte Gerizim, que está lá, que é lugar de culto até o dia de hoje, e nem em Jerusalém, nem aqui e nem lá, nem em nenhum lugar. Porque a verdadeira adoração não é lugarizável, não é geografizável. Esse conceito de culto geográfico, adoração geográfica, lugar santo, lugar sagrado, é um conceito pagão. Não vem do Evangelho, não vem de Jesus. Por isso ele conclui e diz à mulher, pois não é aqui e não é lá o lugar onde se deve adorar, pois Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém aqui se converteu em Jerusalém. Alguém teve uma experiência que diz, foi o dia do meu encontro com Deus. Não, foi em Valparaíso, foi na igreja ali Batista do Lago Norte, foi em Cascadura, foi em Copacabana, foi no Sertãozinho, Sobralzinho, foi em Sobradinho, seja lá onde que foi, porque se fosse lugarizável, nós só estaríamos com a validação disso no dia que peregrinássemos até aquela geografia e fôssemos validados lá pelo Deus local, como as divindades antigas, que eram divindades de regiões, de localidades, de cidades, de montanhas, coisa primitiva. Que Jesus acabou quando disse, nem aqui e nem em Jerusalém. É aqui, como ele também acabou, quando disse, não é no templo, entra no teu quarto e fala aqui com teu pai que vê em secreto. Ou todo o ensino dele a respeito
da relação dos que não tinham pedigree judeu, que não sabiam nada de religião judaica, que não compreendiam quem era Abraão, Isaac, Jacó, e nem precisavam, que não tinham nenhuma história genealógica judaica para contar, mas se encontravam com ele e criam. E ele dizia, nunca vi em Israel uma fé como essa. Tornando tudo irrelevante. É ele que olha como ninguém para Jerusalém e a trata com o lugar razoável que a história dela tem no processo, mas sem culto a nenhuma geografia. Porque não dá para cultuar. Se diz que Jerusalém foi a cidade de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça e paz, rei de Jerusalém. Jerusalém vem dos jebuseus. Jerusalém era a cidade jebuseia que existia antes dos judeus sonharem em serem judeus, do tempo que os judeus ainda eram hebreus, ainda estavam no cativeiro do Egito, onde ficaram 430 anos. Tinha vida rolando lá. Na cidade dos jebuseus, onde a gente chama de Jerusalém. Quantas vezes eu já cheguei lá e entrei, as descobertas não param de acontecer. Você desce 9.000 anos na escala geológica, num buraco só, até chegar lá no início das civilizações mais primitivas do lugar, 9, 10 mil anos atrás. Ninguém sonhava em que haveria uma Jerusalém. E tinha gente ali, pegando água da fonte de Guion, bebendo água da fonte que depois se chamou Siloé, bebendo de todas as fontes do lugar, comendo do lugar há milênios. Não sabiam nada de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó nem existiam. Mas a cidade ganhou uma aura por causa daquele Melquisedeque, que ninguém sabe de fato, historicamente, quem foi. Ele é uma figura de natureza mítico-teológica no Velho Testamento. Só se o menciona 2 vezes. Uma vez quando ele vai ao encontro de Abraão, e Abraão lhe paga o dízimo, por isso ele se torna um ente extraordinário, porque se o pai dos hebreus paga o dízimo a um sacerdote do Deus Altíssimo que vem é rei de paz, portanto, se o associou depois a Jerusalém, então ele deve ser uma figura maior do que Abraão. Como de fato o escritor de Hebreus nos mostra que do ponto de vista espiritual é isso mesmo, ele representava uma ordem não lugarizada. Aquele Melquisedeque. Portanto, uma ordem superior a qualquer que seja a ordem sacralizada, lugarizada, geografizada, que é uma ordem pequenininha e pagã. Aí depois disso, de anos de cativeiro no Egito, 40 de peregrinação no deserto, depois 300 anos de governo dos juízes, mais ou menos, até chegarmos a Davi. E Davi decide colocar ao final de todas as suas vitórias a sua capital naquilo que ele decidiu chamar Cidade de Davi, que é, num certo sentido, Jerusalém, só que não. É ali embaixo, onde hoje é o Poço de Siloé, era a cidade original de Davi. A antiga Jerusalém foi crescendo a partir dali, até que chegou aonde ela chegou, naquela esplanadona. E foi ali que ela foi se estabelecendo. Mas a tomada de Jerusalém não veio do céu, foi Davi que chegou lá e desceu o cacete. Expulsou os jebuseus, matou todo mundo, liquidou, tomou a cidade e disse agora ela é de Deus.
é de Deus, porque eu sou de Deus, eu matei todo mundo para dedicar essa cidade ao Senhor, glória a Deus. Jerusalém é de Deus. Olha que bosta. Aí começa a briga. Briga por Jerusalém. Jerusalém, ela é especial por causa de Melquisedeque, agora ela é especial por causa do rei Davi. O rei Davi é o nosso herói nacional, é o nosso melhor compositor, é o nosso maior sedutor, é o nosso maior poeta, é o nosso maior guerreiro. Rei Davi é o Rodrigo Hilbert, do Velho Testamento. O cara faz de tudo. Rei Davi. Aí fica aquele culto a Jerusalém, o rei Davi. Aí vem a história de Sião também, quem está de longe, ouve falar em Sião, pensa que é o Monte Everest. É um morrinho de pedra, pequeno, pequenininho. Hoje em dia você quase nem vê quando chega lá, e aqui, você tem que dizer, é aqui. Aí, dividem-se os filhos de Davi. Primeiro se matam todos, aí Salomão assume o trono em Jerusalém, aí tem aquele surto narcisístico de construir o templo. E Deus já tinha dito, primeiro, eu não quero rei, vocês têm que ser uma nação que funcione em torno de uma consciência mutante, porque esse era o significado de ser hebreu, apuru, aquele que está em processo mutante constantemente. Aí se diz, não, um rei não, mas eles pediram, aí vem aquelas concessões profético-divinas, tá bom, eu não quero nada disso, mas já que vocês vocês querem, hashtag, vai que tem. Aí foram. Rei, Saul, se ferraram. Aí veio Davi, melhorou. Aí agora nós temos o rei Messias. A família do cara vira um inferno, um filho come uma irmã. Aí o outro fica zangado, mata ele. Aí o Davi não faz nada a respeito de coisa alguma, que ele tinha o maior problema. Ele enfrentava gigantes, mas não tinha coragem de conversar no olho com um filho. Aí Absalão foi ficando com ódio, porque ele é que matou o irmão que tinha ficado com a irmã dele e depois repudiado a irmã dele, no incesto. Aí Absalão vai e tomba o trono de Davi, tudo em Jerusalém. Aí depois Davi consegue se reagrupar, voltar a tomar o trono de Absalão, que morre pendurado pelos cabelos grandes, lá nos vales do Jordão. Aí aquela miséria. Davi morre, logo o reino se divide. Fica um grupo para cá, em Jerusalém, outros tantos, 10 para o lado de lá. Naquele reino original que eu disse que tinha capital em Samaria, que se chamava Israel, Reino do Norte. Aí isso vai, guerra entre eles, desavença entre eles, séculos de guerras, de loucuras. Loucuras de Israel, loucuras de Jerusalém, você lê o primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeira Crônicas, segunda Crônicas, depois lê os profetas, é só o lixo que eles conseguiram produzir. Aqui e ali tem um rei legal, tem um momento melhor, aí tem séculos de loucura, de alienação. Aí aparece alguém melhorzinho, aí de novo, a tal ponto que o diagnóstico é esse: vocês são piores do que todas as nações que foram tiradas de diante de vocês para vocês ocuparem essa terra. Os habitantes originais eram melhores do que vocês. Isso é Jerusalém. Aí prossegue, o culto a Jerusalém é um culto. Culto. A ponto que o Salmo 137 diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se grude ao céu da boca e se seque o meu braço direito. Você imagina só que coisa horrível? Se eu me esquecer de Jerusalém,
Se eu me esquecer de ti, Brasília, ou a minha terra, se eu me esquecer de ti, Manaus, que a minha língua grude no céu da boca e meu braço direito seque. É um comprometimento que, sinceramente, eu não quero ter com ninguém. Mas é um culto a Jerusalém enorme. E boa parte da denúncia dos profetas que você lê no Velho Testamento são denúncias contra a idolatria a Jerusalém. Aí eles são levados para um cativeiro em Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, ficam 70 anos por lá uma parte volta, quando vem o édito de Ciro, o persa, que os autoriza a voltar, um grupo volta, outro não volta. Até hoje, tem uma comunidade enorme de judeus no Irã, que está lá desde os dias de Nabucodonosor e Ciro, no tempo dos persas. Vocês podem crer nisso? Estão lá. Nunca quiseram voltar para Jerusalém, porque se deram bem por lá. Tem um pessoal de Nova York também, que não está afim de voltar. Aí, retornam. E a angústia toda é refazer Jerusalém, refazer Jerusalém. Tudo se consegue, a espiritualidade se volta para Jerusalém. Deus está conosco se a gente fizer os muros. Deus não está conosco se a gente não tiver muros. Deus está conosco se a gente fizer um novo templo. Deus não está conosco se a gente perder o templo. É tudo muito idolátrico e pequeno. E vocês leem isso assim como uma coisa linda, só porque é relativo a Abraão, Isaac, Jacó, tal, genealogia de Jesus, porque se fosse de Maomé e vocês lessem aquilo tudo, igualzinho, vocês iam dizer que povo mais maluco. Mas na casa da gente tudo é diferente. E você se sente família daquela história, por isso você não tem nenhuma leitura crítica a respeito daquilo ali. Aí vem, eles voltaram e não tiveram sossego em tempo algum. Logo depois, Alexandre o Grande toma o mundo e, consequentemente, toma também a Palestina, porque havia mares que passavam por lá, era uma rota, era uma highway de ligação da África, que ia até aonde você quisesse, Ásia Menor, e da Ásia Menor subia na direção da Índia. Rota da seda, rota da pimenta, rota de tudo passou por ali, milênios. Era um lugar importante porque era uma highway. Aí Alexandre toma conta. Alexandre morre, 4 generais dividem o reino, perto de Israel, ao norte, Seleuco toma conta, e ao sul, Ptolomeu, pai de Cleópatra, posteriormente. Eles brigam entre si, Israel apanha no meio. Aí passam, o Alexandre já tinha ido, fica a guerra entre Ptolomeus e Seleucidas, aí chegam os romanos nos anos 60 a.C. Tomam conta do lugar. Aí mantêm o status quo, controlam todo mundo. Qual era a importância de Jerusalém para os romanos? Nenhuma, exceto manter a zona de passagem comercial, aquele umbigo importante, aquele nó na web daqueles dias, livre para não ficar coagulado por conflitos, guerras e problemas. Então, era interessante fazer uma relação pacificada, e eles, portanto, elegeram Herodes o Grande para ser a pessoa que faria essa interface. Quando Jesus nasce, é no meio desse status quo. Romanos, mediação de Herodes, e o templo que tinha sido reconstruído e remodelado, refeito e aumentado por Herodes o Grande, se tornou uma das grandes maravilhas da antiguidade. E que tinha um papel político. O templo era
Estado, o templo era sede religiosa, o templo era centro de arrecadação de impostos, o templo era lugar de validação teológica de ensinos, o templo era lugar de juízo pertinente às coisas da lei judaica, o templo era o banco, o templo era a embaixada, o templo era tudo. E um mercadão também, né? Você não pode imaginar como é que se matam milhares de ovelhas e bois e bezerros por dia e aquilo não vira uma caatinga só. Por que vocês acham que tinha tanto incenso? Porque era insuportável, gente. Aquele moscaréu. A imagem que todo mundo tem disso é muito fantasiosa. Parece que tem anjo abanando assim o lugar, sabe? Vai. Não, aquilo era um caos. Quando Jesus chegou e expulsou os cambistas, você não tem ideia do que era aquilo. A 25 de março é um lugar, uma passarela organizada perto do que aquilo ali era. Era caótico. E como foi que Jesus tratou, além de dizer, não é aqui nem é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar? Como é que ele lidou com aquilo? Bom, ele chorou, né? Lembra um pouco antes de morrer, de ser crucificado, como ele chega ali no Monte das Oliveiras e olhando para Jerusalém, ele chora. E de Jerusalém, Jerusalém, que... Olha só, o epitáfio de Jerusalém. Tu és linda, gloriosa, linda Jerusalém. O que é que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, meu amorzinho, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, até que venhais a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E num outro momento ele diz coisa semelhante, em verdade eu vos digo, que Jerusalém será pisada por todos, até que haja se completado o tempo dos gentios. São as falas mais esperançosas de Jesus acerca de Jerusalém. O resto em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Um dos problemas das autoridades judaicas com Jesus tinha a ver com a opinião dele sobre o templo. Estava na lista das acusações isso. Ele diz que o templo vai ser destruído. E também é tão doido que ele diz, destruam o santuário que em 3 dias eu o reerguerei. Parece até o Trump. Eu faço um rápido. Tão rápido quanto o muro que ele está prometendo e não vai sair de jeito nenhum. É tudo H. Papo furado. Mas estava na lista do julgamento de Jesus, isso, ele fala isso sobre o templo. Ele não cultua o templo. Ele não dá ao templo o seu lugar de primazia. Ele tirou a centralidade de tudo. A acusação é inimigo do templo. Para vocês verem como da parte dele não vinha nenhuma ênfase glorificante, geografizante do significado sagrado de nada, porque sagrado não existe para Jesus. Sagrado é uma construção fenomenológica das atribuições do homem aos seus objetos tabu, aos seus objetos totêmicos. É só isso. Não passa disso. O santo é outra coisa. O sagrado o homem faz, o santo é. É o que é de si e não precisa de validação de ninguém. Mas a acusação contra ele é essa. Ele é um sacrílogo, ele é um indivíduo iconoclasta que não dá valor aos ícones do nosso sagrado. Aí Jesus morre,
Aonde? Em Jerusalém. O que foi que ele disse sobre isso? Vou para Jerusalém, porque profeta nenhum morre fora de Jerusalém. Jerusalém é um abatedouro de profeta. Então eu vou para lá, porque é hora de morrer, é para Jerusalém. Hora de viver bem, a gente fica na Galiléia. Agora, na hora de morrer, vamos para Jerusalém, porque chegou a hora de morrer. Ele vai, e tão certo quanto Jerusalém é Jerusalém, Jerusalém o mata, o executa. E aí o que você tem? A ordem dele tinha sido descentralizar. Falou aos discípulos, vão por todo o mundo, preguem o evangelho. Começando de Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. A intenção dele é espalhar, é levar. Já não tem mais um centro, não há nada para fazer centrifugação de significado. O significado agora habita o coração, a fé, a esperança. O significado não está numa geografia, está em mim. E ele se torna real na medida em que, sendo verdadeiro em mim, eu espalho como vida em qualquer lugar da terra. Ele disse, vão para o mundo, vão para a vida. E levem isso. Aí você chega a Paulo. E olha só o que Paulo fala de Jerusalém. Antes, deixa eu só dizer que sobre o templo, lá em Ezequiel 47, tem uma profecia que falava de um templo que viria, que nem era aquele construído por Salomão, nem era aquele pequenininho ali de Esdras e Neemias, nem era o templo que Herodes o Grande construiu, porque era um templo que não é construível. É um templo de arquitetura quântica. Você vai lendo e vê que a portinha tem 1 metro por 1 metro. Quando você entra, ele vai crescendo para dentro, crescendo para dentro, crescendo para dentro, crescendo para dentro. Não para de crescer para dentro. E aí ele usa esse texto de Ezequiel 47, falando no que está registrado em João capítulo 7, em Jerusalém, no templo, no grande dia da festa, quando ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ele estava se referindo a Ezequiel 47, como diz Ezequiel 47, do seu interior fluirão rios de água viva, porque se dizia que daquele templo real que viria, mananciais de água viva brotariam para curar. Ele diz, sou eu o templo. Não esperem construção de mais nada. Sou eu e cada um daqueles que creem em mim se torna esse templo que cresce para dentro. Então vamos a Paulo agora. Gálatas, no capítulo 4, onde Paulo diz o que eu faço questão que você preste muita atenção. Olha só, capítulo 4, verso 21. Paulo diz, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei de Moisés, do Levítico, do templo, dos bezerros, dos bodes, dos sacrifícios, dessa coisa velha, obsoleta, vencida e passada. Vocês aqui, que nem judeus são naturais da Galácia, ficaram impressionados com o que os judeus vieram falar a vocês, relativizaram o significado de Cristo no coração de vocês e estão querendo se tornar agora híbridos. Dizei-me vós, candidatos a híbridos, que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar e o outro da mulher livre, Sara. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Isso já é uma interpretação de Paulo, não tem nada a ver com a história. Estas coisas, ele diz, são alegorias. Ele as via como alegóricas. Porque para eles,
Para ele, a geografia daquilo tudo tinha perdido totalmente a importância. E Jerusalém ainda não tinha sido destruída por Tito no ano 70. Paulo escreveu isso aqui 15 anos antes. Ela estava lá em pé, mas para ele, ela tinha virado só alegoria. Porque estas mulheres, Sara ou Agar, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, à lei de Moisés. Veja como ele está trabalhando com categorias livres, nenhuma linearidade histórica. Ele pega o Monte Sinai e atrela a Agar. A Agar porque foi a mãe de Ismael, que nasceu naquela relação que não era original, do casamento de Abraão com Sara. Vejam que caldo cultural está embolado nisso aqui. Na realidade, é uma exacerbação. Na realidade, é uma afirmação de alguém que tinha concluído que aqueles elementos, aqueles montes, aquelas histórias ilustravam alegoricamente, perfeitamente o estado espiritual do que existia nos dias dele. Essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a Moisés, a lei, que gera para escravidão. E esta é Agar, mãe de Ismael, mãe dos árabes, mas que para Paulo, que não estava pensando naquilo com as categorias politicamente corretas dos nossos tempos, para ele era só uma alegoria, ele não estava brigando politicamente com ninguém, só estava lendo a escritura do Velho Testamento e tentando fazê-la ter um significado maior do que o da narrativa histórica pequena. Então ele alegoriza. E diz, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde, olha como é solto o significado e a aplicação para ele. E corresponde a Jerusalém atual, que ainda estava lá, e que está em escravidão com os seus filhos. Ele não está se referindo à escravidão imposta pelos romanos, ele está se referindo à escravidão espiritual de Jesus ter vindo para o que era seu, e os seus não terem recebido. Ele está se referindo à cegueira, à loucura, ao entorpecimento, à embriaguez, à burrice crônica do espírito deles. Essa é a escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima, que não tem nada a ver com nenhuma Jerusalém aqui de baixo, essa aqui é a nossa mãe. Se nós somos de Cristo, a gente não está brigando por nenhuma Jerusalém na terra. A nossa mãe é outra, está no céu. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da mulher que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ele está chamando todos os judeus de filhos da escravidão. Está dizendo que eles são tipo Ismael. É como se tivessem nascido de uma Agar complexada e que a Jerusalém histórica não passava de um reino de escravidão e de domínio e de idolatria a si mesma. E diz, vocês olhem para cima, vocês estão livres de todo esse condicionamento amargo, desse culto a uma história louca que só gerou morte, escravidão, medo e devastação. Isso era assim que Paulo via Jerusalém dos dias dele. Aí você diz, bom, mas eu saí de casa para ter uma aulinha de escola dominical sobre genealogias, historinhas. Eu espero que não. É porque esse assunto não acaba nunca no nosso meio. Essa semana, por exemplo, esse senhor, Calígula americano, na iminência de se transformar no Nero, se ele toca fogo em alguma coisa, ele passa de Calígula a Nero na mesma hora, porque Calígula ele já é.
Um ano e pouco de governo, Calígula conseguiu. Com um ano e pouco ele fez promessas malucas, tentou cumprir todas elas, durou um ano e pouco, o negócio começou a cair na cabeça dele. O Nero era o cara dos fatos alternativos. Manda, sendo verdade ou não, sendo mito ou não, manda tocar fogo na cidade, e a verdade alternativa é que foram os cristãos. Esta semana, o que aconteceu? Os crentes dos Estados Unidos orgasmaram-se. Aquele bando de crente. Especialmente, não estou falando de presbiteriano, que não entra nessa, graças a Deus. Nem de metodista, que não entra nessa. Nem da maioria dos batistas, porque não se pode mais afirmar isso sobre os batistas de modo geral. Já há muito batista que se tornou dispensacionalista na sua escatologia adotada dos pentecostais. E esse pessoal acredita que Jerusalém é o centro profético de tudo que dizer respeito à volta de Jesus. Se não acontecer algo com Jerusalém, Jesus não volta. Jesus está entupido no meio do caminho. Está Jesus querendo vir, mas não pode, porque tem que derrubar aquelas duas mesquitas, deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Palestino é vira-lata nessa história. Então, nem aí. Só não é verdade na casa deles, porque, sinceramente, se eu tivesse uma propriedade, eu tivesse morado nessa propriedade da minha família durante 100 anos, numa linha do tempo, eu sou o herdeiro, depois eu abandono a propriedade por alguma razão, e volto 400 anos depois, quem quer que esteja lá tem uso capião maior do que o meu direito original. Então, no meio disso tudo, 2000 anos passaram de Jesus para cá. Sempre teve um grupo de judeus que nunca saiu de lá, mas não era uma nação constituída. Jerusalém foi dos romanos, aí por 111 Adriano colocou no meio do templo lá, onde era o templo, um altar a Dionísio e chamou a cidade de Aélia Capitolina. Aí vem uma quantidade enorme de guerras para cá, Bar Cosba, querendo tomar o poder, expulsar os demônios, os romanos que eram os demônios da alma deles, aquela angústia. Vai. Aí no ano 7º, no século 7º, surgem os muçulmanos, Maomé. Aí a invasão de Jerusalém, porque tem mais um mito agora. O mito de que Maomé foi no cavalo dele até Jerusalém, até aquele lugar onde está a mesquita de Omar, a abóbada dourada e a mesquita de El-Aqsa, deixou um pelo de barba lá e foi assunto aos céus. Aí pronto, ai meu Deus, o negócio cria, imanta-se, atomiza-se, é uma radiação supratômico-religiosa, agora ali, mais uma. Já tinha de Davi, já tinha de Salomão, já tinha de Melquisedeque, já tinha de Jesus que morreu lá. Agora tem Maomé que só foi assunto aos céus de lá. Aí guerra de cristãos com muçulmanos, cruzadas, 200 anos, sangue derramado, templários, Dan Brown. Briga para lá, briga para cá. É um horror. Aí param, aí ficam os muçulmanos, aí depois vem os turco-otomanos, aí depois vem os ingleses, aí vem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, aí o mundo diz, a gente não sabe o que fazer com vocês, se quiserem voltar para lá, voltem e se virem. Aí eles voltaram, foram assim, pelas beiradas. Quem estava lá não queria, né? Nem você ia querer na sua casa também. Um parente que desapareceu por 80 anos e volta.
e diz que o teu quarto é dele, que um monte de coisas vai dar briga. Aí eu comecei a ir lá logo depois disso. Eu comecei aí em 72. Desculpa, em 77. Veio 48, eles voltaram para lá. 67 veio a Guerra dos 6 Dias. 74 veio a Guerra do Yom Kippur. 77 eu já estava lá. E acompanhei com os meus olhos essa história inteira. Dezenas de vezes. Vendo o que os cristãos faziam. Os judeus chegam para mim e me dizem, olha, não tem gente mais fanática por Jerusalém do que os crentes pentecostais. Os judeus me falam, é apavorante, Caio. A gente tem medo, esses caras ainda vão fazer uma tragédia aqui. Olha que eles vão, hein? Com medo. Tem lá a Embaixada Cristã de Jerusalém. Meu Deus, o que esse povo já me convidou para pregar lá, para abrir conferências, fechar conferências, receber medalha, não sei o quê. Eu aceitei alguma coisa? Nada durante quase 40 anos, porque eu sei que eles são doidos, incendiários e fanáticos. Eles querem derrubar as 2 mesquitas, eles querem fazer o 3º templo lá, eles querem voltar a sacrificar bodes, touros e ovelhas, eles querem, Jesus morreu à toa, foi só uma coisinha, uma guloseima de salvação para a terra, mas a gente tem que voltar para aquele padrão original, emoscalhado, ensanguentado, para a glória de Deus. Aí, milhões são ganhos nessa história toda. Quem começou a faturar uma barbaridade foi o Hal Lindsey, na década de 70, que escreveu As Agonias do Planeta Terra. Vendeu milhões de dólares com base nisso. Jerusalém é a capital do mundo. Jesus só volta quando erguerem o 3º templo. Onde é que isso está escrito? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. São montagens. O cara pega um texto aqui, pega outro ali, vai montando, faz aquele holograma, aí apresenta num livro. E milhões de idiotas compram como palavra de Deus, como projeto político, como aspiração espiritual, e ficam orando por aquilo. Senhor, faze isto. Faze, Senhor, faze. Olha a chamada da meia-noite, que está aí há 50 anos, aquele jornal, juntando versículos e profecias, e agora vai. E as marcações da volta de Jesus, com base nisso, meu Deus, já marcaram tantas vezes. Quando os judeus voltaram em 48, Jesus ia voltar, porque os judeus voltaram, a profecia está se cumprindo. Aí, não se cumpriu, desculpem qualquer coisa, vamos reinterpretar. Aí reinterpretaram e leram, agora entendemos nosso erro. Jesus dizendo assim, depois que falou o chamado sermão escatológico em Marcos, Mateus e Lucas, ele conclui dizendo, olhem a figueira e as demais árvores. Quando o verão é chegado e vedes os frutos se aproximando, sabeis que chegou a hora da frutificação. Pronto, bastou isso. Foi aí que eles descobriram. Disseram, não foi em 48, era para contar de 48 para frente. 48, a figueira foi restabelecida, porque a figueira é Israel. Aí vamos contar uma geração, porque Jesus disse, não passará essa geração. Então, uma geração considerada uma geração bíblica tem 40 anos, então vamos começar a contagem regressiva. 48 para cá. Aí ela caiu, né? Eu estava lá quando chegaram os 40 anos. Jesus tinha que voltar. Aí fizeram muita festa, os crentes foram para Jerusalém, as agências de turismo e as operadoras ficaram bilionárias no período. Israel tinha, no turismo naquele tempo, a 2ª maior arrecadação do país. E quanto mais loucura de crente no mundo, melhor para eles. Mas eles têm um medo do que os crentes podem fazer. Mas naquele tempo, os presidentes americanos não eram tão ensandecidos.
O Jimmy Carter, ele podia ter sido o Papa Francisco. Um homem bom, santo, piedoso, crente, tão bom que os crentes americanos o detestavam. Aí, perdeu para o Reagan. Os crentes elegeram Reagan. E se apaixonaram pelo Reagan. Pelo expansionismo, imperialismo reaganiano, pelas mudanças lá de diálogo no Oriente Médio. Os crentes adoraram, mas o Reagan ainda tinha Nancy com ele, que dizia, calma, menos Reagan, menos. E era orientada por uma especialista em horóscopo, que dizia, não, o quadrante não está bom, não vá não sei o quê. Evitou-se. Aí sai o Reagan e vem o Bush pai, não é? Aí o Bush pai não teve muito tempo. Crises de petróleo para lá, para cá. Saddam Hussein estava surtado, invadiu o Kuwait. Aí vai recuperar petróleo, aquela guerra. Enfim, ele se queimou no processo. Aí Clinton chegou e ficou 8 anos de Clinton. E depois do Clinton, 8 anos de George Bush filho. Agora, menos o Clinton e menos o Jimmy Carter, os outros todos foram eleitos pela bancada evangélica do sul dos Estados Unidos da América. Todos. E o Trump, mais do que todos, eleito pelos crentes do sul, pelos supremacistas brancos, pela Ku Klux Klan e por todo o pessoal ávido em ganhar dinheiro a qualquer custo, ainda que isso estoure o meio ambiente do planeta inteiro. E um cara que chega com a certeza narcisística de que ele está aqui para fazer coisas loucas e que não precisa guardar nenhuma relação de causa e efeito ou de lógica de pensamento e nem respeito para com os significados das histórias anteriores. Ele sabe o seguinte, que os crentes são idiotas. E ele vem brincando com isso o tempo todo. Primeiro ele se elege, 15 dias depois já estavam dizendo que tinha sido na alcova do Putin que tudo tinha acontecido. Aí começam as denúncias. Aí começa a crescer, ele diz, eu vou fazer o muro agora. Aí todo mundo olha para o muro, cadê o muro? Como é que vai subir o muro? 1 mês de muro. Que muro? É só para todo mundo olhar para lá. Olha lá um balão, garoto. Olha lá um balão. Porque o FBI estava chegando aqui. Aí o presidente do FBI falou, não, é verdade sim. Aí o cara sai, continua afirmando. Aí esquenta um pouco mais, de que o conluio é com ele mesmo e com os russos e que houve alteração profunda no processo eleitoral. Aí quando ele vê que estão se aproximando e designam um procurador independente, joga uma bomba na Síria. Bem, eu estava lá em Jerusalém com vocês. Gravei de dentro do meu quarto. É mais uma cortina de fumaça. É mais olha lá, um balão. É para gerar mais 1 mês aqui de atenção para cá, enquanto ele vê se manobra o lado dele interno. Mas olha, o cara não tem nenhum problema de jogar uma bomba na Síria para criar uma diversão, uma distração para um problema pessoal dele. Aí quando isso aqui vai passando e o procurador vai aumentando, lá, aproximando-se dele cada vez mais, briga com Kim Jong-un. Vamos destruir com fogo, fúria, como o mundo nunca viu antes. Aí é 1 mês e meio de Kim Jong-un para lá e para cá, mas o procuradorzinho está chegando. Chegando perto, as provas se consolidando, aí os ministros, os secretários já começam a admitir que foi sim. Aí ele publica 3 vídeos, 2 deles fake,
sobre muçulmanos batendo em ocidentais. Aí generaliza, vejam como todo muçulmano é mau e não pode conviver entre nós. O cara é presidente dos Estados Unidos. Fica jogando esses tweets, igual um garotinho de 13 anos. Chupa aqui uma balinha e... É uma coisa impensável que a Terra esteja recebendo uma influência assim. Aí ele ganha mais uma semana de prazo nessa discussão. Aí do nada, porque a pergunta é, para quê? O que é que os Estados Unidos ganham mudando a embaixada para Jerusalém? Nada, não muda nada. Não ganha nada, só perde. O que é que Jerusalém ganha? Problemas. Mas ela está preferindo, o Netanyahu está preferindo ter um vínculo com uma superpotência, dizendo eu estou contigo e não abro, do que fazer o que a sensatez manda. A sensatez diria, deixa lá, deixa ficar em Tel Aviv, isso vai piorar a nossa circunstância aqui. Mas não, a pressão é muito grande de crentes, de fanáticos judeus internos e de crentes ricos de fora. A gente bota o dinheiro, a gente banca, a gente faz. Para quê? Para cumprir a profecia. Porque se uma grande nação como os Estados Unidos puserem a embaixada lá, essa oficialização vai mexer em principados e potestades. É a guerra espiritual pentecostal. Vai mexer no mundo espiritual. Vai começar algo no mundo espiritual. E o Senhor Jesus vai começar a se desprender como um Gulliver desse negócio todo. Daqui a pouco ele aparece aí. A gente tem que ajudar, dar uma força. Abrir a porta, o caminho. Aí, agora, o cara chegando lá, assim, já cheirando o traseiro dele. Aí disse, vou mudar a capital para Jerusalém. Por quê? Primeiro, para criar uma cortina de fumaça de novo, maravilhosa. Todo mundo discutindo isso. Eu fico vendo os repórteres discutindo isso. Eu digo, rapaz, vocês são idiotas, isso não é a questão, isso é a fumaça. A questão é outra e vocês nunca chegam lá. A segunda razão é para agradar os crentes americanos e de qualquer lugar do mundo. Crente americano, crente mexicano, crente latino-americano, crente africano, crente de tudo que é lugar, todos têm uma escatologia pentecostal que coloca Jerusalém no centro da volta de Jesus. Enquanto o problema Jerusalém não for resolvido, enquanto ela não for oficialmente capital dos judeus, enquanto não se construir o terceiro templo no lugar daquelas duas mesquitas, enquanto isso Jesus não volta. Agora, essa é a receita para a guerra. Essa é a receita para o ódio, essa é a receita para a calamidade que vem aí. Eu estou dizendo que vai ser agora? Não, sabe por quê? Porque ele é frouxo e é só cortina de fumaça. Ele joga, cria aquele incêndio, ele fica fazendo gestão de incêndio, não apaga o da Califórnia, mas esses outros aqui ele fica fazendo gestão do fogo. Se o bicho ficar feio para o lado dele, ele diz assim, espera aí, a gente deixa para depois, aí ele joga uma outra coisa para outro lugar, distrai aqui. Mas enquanto isso, internamente nos Estados Unidos, ele renova o poder dele no coração dos crentes fanáticos, dizendo, como ontem um rapaz escreveu em algum ambiente social, de alguma rede social minha, dizendo, mas pastor Caio, com boas intenções ou com mais intenções, uma coisa é certa, ele está sendo um homem da centralidade profético-escatológica dessa hora. Eu digo, ferrou tudo. Pelo amor de Deus, cara. Você explica tudo e o povo não entende, porque o fanatismo é assim. Aí a gente veio hoje aqui e você vai dizer, poxa, eu fui lá, eu queria ouvir uma palavra de consolação.
É o que eu faço aqui todo dia, é o que eu faço na VMVTV todo dia, é o que eu faço no meu portal todo dia. Mas tem que ter um dia para a gente dizer, pelo amor de Deus, enxerguem. Não façam parte desse grupo. Jesus vai voltar quando Jesus quiser voltar, é como ladrão de noite. Não tem ninguém impedindo, nem ninguém segurando. Se tivesse que haver algo para ser um definidor de alguma coisa, era a declaração de Jesus que disse, em verdade eu vos digo que será este evangelho do reino pregado a todas as nações e então virá o fim. Mas nem isso é referência, primeiro, porque evangelho tem que ser algo que não é só pregação. E a maior parte da falação sobre Jesus no mundo não tem nada a ver com Jesus nem com o evangelho. Portanto, até essa categoria cai num ambiente de subjetividade que não é mensurável. Ele vem como um ladrão de noite. E nenhum de nós vai estar esperando. Ao contrário, o que se diz é, quando disserem paz, paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Mas você abra seu olho. Deixe de ser ingênuo, deixe de ser um indivíduo que olha para a história com as lentes desse fanatismo que lhe foi dado e que você não discerniu nem a história da história até hoje e comprou isso como algo que tem a ver com a verdade revelada de Deus. E não é. Aí você diz, e agora? Eu vou sair daqui e vou fazer o quê com essa informação? Você vai começar a ler o jornal com outros olhos, a ouvir as coisas com outros ouvidos. Não vai mais cultuar Jerusalém. E olha, quem está te falando aqui foi lá 1, 2, 3 vezes no ano, durante anos a fio. Aí você me pergunta, então o que você vai fazer lá? Ah, muita coisa. Porque Jerusalém existe. Porque ela tem uma história. Porque eu amo história. Porque eu nasci dentro dessa história. Eu fui parido dentro da Bíblia. E essa, depois de adulto, foi a única Bíblia que eu tive. Eu a leio há 45 anos, desde que comecei a pregar o Evangelho. Porque eu conheço Israel melhor do que o Brasil, porque eu conheço a história de Jerusalém melhor do que a história da minha cidade ou de qualquer outra cidade brasileira. Por quê? Porque eu entendo o significado histórico, arqueológico, espiritual, as lições do bem, as lições do mal, a linearidade dessa história construída nos detalhes, quando você compreende, te dá um eixo para entender a história do Ocidente toda. E, sobretudo, te dá uma profundidade, uma mensurabilidade em 3D, para compreender não só as histórias do Velho Testamento, mas entender as dinâmicas e os conflitos de Jesus naquele ambiente. E eu vou também, porque ao fazer tudo isso e ao expor tudo isso às pessoas, eu vejo que quem vai nunca mais volta do mesmo jeito. Boa parte da idiotice vai embora na cabeça quando o cara faz uma viagem com uma boa atitude. É por isso que eu ainda levo gente lá. Agora, quem vai comigo não me vê botar, vocês já me viram botar pedido de oração no Muro das Lamentações? São irmãos, agora aleluia, estamos chegando no Muro das Lamentações, preparem os seus bilhetinhos, peçam a casa própria, peçam isso, peçam aquilo, uma boa nora, vai lá e bota no muro, joga lá. Não tem uma magia comigo, não tem, vocês foram, vocês sabem, não tem. Não carrego folhinha de Jerusalém, não boto aguinha em nenhum cântarozinho.
Chegar em casa, essa aqui é mais ungida. Não, não tomo banho no Rio Jordão, porque está podre de sujo. Pelo menos aquela parte do Iardenite, só tomo banho lá para cima, na nascente, no sopé do Hermon, onde é aquela coisa linda. Para mim é um lugar onde, quando a água é boa, quando não é ruim, faz mal. Não tem nada demais. E se você puder levar uma lição hoje daqui, leve esta. Tudo isso que está aí diz respeito ao poder diabólico do sagrado. Tudo que você está vendo tem a ver com o poder diabólico do sagrado. Do sagrado cristão, do sagrado judaico, de qualquer sagrado. Sagrado é sinônimo de guerra. Tabu, sagrado, tabu, guerra. Dogma, guerra. E esse mundo, quem viver verá, ainda vai experimentar as suas maiores calamidades pelo encontro chocante das religiões monoteístas. Olha, tem 90% de que não sejam os budistas que deflagrem isso. 90% de chance. De que não sejam os ateus, que não estão nem aí para isso, eles estão no Vale do Silício. Estão pensando em inteligência artificial. E nas pedras de Jerusalém. Quem pode fazer isso acontecer é crente. Crente americano, porque europeu não, crente europeu já é pós-crente. Tem que ser crente americano, que tem muito poder na mão. Com a torcida dos malucos do terceiro mundo. Vai, aleluia. Escreve o dia de hoje, o Caio disse que a grande probabilidade universal é que a maior catástrofe dos próximos 30 anos nasça de uma conflagração ideológico-político-religiosa entre cristãos, muçulmanos, judeus, com Jerusalém no centro da confusão. Agora, vá em paz. Já te disse. Só faço o possível para diminuir a bobagem na cabeça. Se não foi útil para ninguém, eu sei que foi útil para uns 2 ou 3 aqui que eu vi nos olhos a alegria de estarem ouvindo o que ouviram. Eu falei para minha mulher, eu vou sair de lá frustrado. Porque eu detesto ir para um lugar falar uma história. Eu nasci para falar de um amor. De um encontro, de uma paixão, de uma esperança, de algo que muda o indivíduo, o coração, altera a existência, e não falar de pedras, construções e geografias e cultos à idolatria do sagrado. Sagrado isso que a minha alma aborrece. Porque uma coisa que o Evangelho faz em você é fazer de você um ateu do sagrado. O Evangelho ateiza você para o sagrado, enquanto santifica você para a vida. Eu, por exemplo, não tenho nada sagrado. Não tem lugar nenhum que eu chegue e diga, deixa eu tirar o sapato aqui. Não tem. Nesse sentido, você está olhando para um cara sem superstição, sem crença, sem pequenas divindades, sem nada, sim, querido. Mas a história de Israel não está cumprindo? 1948? Eu acho que não estou fazendo uma pergunta boa, né? Mas ela está se cumprindo. Eu só estou dizendo que deixa Deus cumpri-la. Ninguém tem que botar fogo no mundo, nem criar uma torcida de fanáticos para dizer vamos ajudar a cumprir a profecia fazendo guerra. Se Deus, o que Deus tenha, foi o que eu disse, e Jerusalém não é o centro de nada, o centro de tudo é Cristo. Deixa a soberania de Deus agir. Ele vem por onde Ele vier, como Ele quiser, realizará o que quiser. Agora,
Terceiro templo não está previsto. Em lugar nenhum. É uma construção sistematizante, escatológica. E tudo mais que você vai vendo acontecer, que vai se tornando coisa que cresce na cabeça dos crentes, é a posteriori, nunca é a priori. É sempre depois que acontecer, eles juntam e dizem, viu? É sempre aquele quadrado que depois a gente vai assim, aí quando desmonta você diz, olha, então deixa Deus ser Deus. O centro de tudo é Cristo. Quando Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Deixa Deus ser Deus no processo. Foram dispersos, é simples a coisa. Foram dispersos e voltaram um no povo, com Deus, com a cultura que voltou. E vários povos se seguem, mas os judeus estão voltando. É um fenômeno humanamente explicável. É um fenômeno totalmente explicável. Se você mantiver, olha, os armênios também não se dispersaram. Os etíopes saíram, voltaram, mesma língua, mesma cultura. Quem mantém mesma língua, mesma cultura, mesmas relações centrais, se preserva. Quem não mantém, se dilui. Então, até aí, eles não são um exemplo único de nada. Eles são um exemplo extraordinário de uma coisa. Como nunca se misturaram, no geral, o gene da genialidade judaica é extraordinário, até porque eles ficaram 430 anos aprendendo com os egípcios, depois eles ficaram anos e anos aprendendo com a melhor e mais evoluída cultura, que era de Babilônia, dos caldeus, dos persas, dos medas, dos gregos, dos helênicos, dos romanos, depois se espalharam pela terra inteira. Então eles são um museu de captura de conhecimentos da terra. E a genialidade do povo é extraordinariamente inegável. Eu sou o primeiro a dizer isso. Agora, não passa disso. Não passa disso. É para olhar, é para observar. Vejam como isso é importante. Eu falei de Israel e o teu coração se apertou mais do que o do povo. Sabia? Porque eu estou vendo o povo aqui, está todo mundo ouvindo tranquilo. Mas o teu se angustiou. Porque você foi educado nisso. Israel, eu creio que Israel não acabou, claro. Eu creio que Israel existe no futuro do futuro. Agora, eu creio que Israel não é o centro de nada, como Paulo disse. O verdadeiro judeu já não é quem nasceu de Abraão, é quem nasceu da fé. A verdadeira Jerusalém está nos céus, aberta para todos os lados, para todos os povos, é o que diz Apocalipse 21. Então não entendi a sua pergunta. Foi o que eu disse, comecei dizendo que foi o que ensinaram. Aleluia, você está falando com um homem que crê nas coisas, que as coisas se cumprem e que não precisam de ajuda. Não precisam de um louco para chegar e dizer, vamos cumprir agora, para fazer uma cortina de fumaça, manipulando isso, mexendo com a alma do povo, é todo fanático, não entende nada, enlouquece o mundo, a gente entra em guerra por causa de uma hipertrofia de significado de Israel. Deixa Deus ser Deus para Israel. Porque a condenação é primeiro para o judeu, depois do grego. A salvação também veio primeiro para o judeu, depois para o grego. Ou seja, Israel existe, foi a primeira frase que eu disse. Israel existe. Agora, nessa dimensão, eu vou bater nisso até a morte. Porque isso é loucura. E produz insanidade. E olha o nível de insanidade que produz. Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor. Que os sinais são um desamor. É a iniquidade que cresce e o amor esfria de quase todos. Os sinais são feitos de engano, Tu disseste, de mentirosos,
que diz: chegou a hora, ei-lo aqui, ei-lo ali, chega já. Tu disseste que proliferariam os anunciantes da hora, da escatologia, da tua volta, gerando engano até na cabeça dos eleitos, confundindo o mundo, criando versões fake da existência, chamando a atenção para Israel, enquanto as pessoas não olham o Evangelho. São crentes que cultuam Israel e não obedecem o Evangelho. São intolerantes, são homofóbicos, são raivosos, são amargurados, acreditam no que querem acreditar, não na verdade dos fatos, mas na preferência pelas versões. É isso que mata o mundo. Os sinais são esses, de desafeição, de falta de compaixão, de falta de tolerância. Os sinais são feitos de perseguição, de ódio. Os sinais vêm e manifestam a relativização de todo o teu ensino, porque tu mesmo disseste: e porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Senhor, ajuda-nos a entender e lava a nossa mente, porque nós fomos muito condicionados. E quando ideias são plantadas na nossa mente, quando a gente baixa a guarda, quando a gente aceita o plantio, por boa fé e com ignorância, às vezes isso fica dentro da gente para sempre, o coração se atormenta e a gente não sabe como sair ou como tirar aquela raiz do coração. Eu te imploro que não fique no nosso coração nenhuma raiz que o nosso Pai Celeste não tenha plantado. Que nenhuma raiz que não seja raiz pura e simples do Evangelho não fique em nós. É isso que eu te imploro, por mim e pelos meus irmãos. E que tu faças de nós um grupo lúcido. Cada um saia por aqui como uma luzinha, dissolvendo enganos, dando gosto ao amargor das interpretações fanatizadas. Por favor, faze de nós um grupo sadio, de gente sadia, que aonde chega, tira o pânico, tira a angústia e planta confiança no Senhor. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.